Olá, eu sou o professor Alfredo Kinen, do Grupo Educacional Filadélfia. Nós estamos aqui para mais uma aula do curso de Cuidador de Idosos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão nas instituições de longa permanência para idosos a respeito dos maus tratos na velhice. Também são chamados de abusos, esses maus tratos, manifestos ou às vezes sutis. Eles podem ser físicos, psicológicos, financeiros, sexuais, por negligência ou omissão. A maioria dos idosos, quando sofre maus tratos de seus familiares, é em sua própria casa e muitas vezes sem os familiares se darem conta do que pode estar acontecendo. Quando as relações familiares são conflituosas, todos os membros da família, inclusive os idosos, podem sofrer maus tratos, como o desamor, a desatenção, a dominação e o egoísmo. O termo maus tratos é definido como ato único ou repetido, ou ainda a ausência de uma ação apropriada que causa dano, sofrimento ou angústia, e normalmente ocorre dentro de um relacionamento e que se espera que haja muita confiança. No caso de idosos, os tipos possíveis de maus tratos são: número 1, abuso físico. Tapas, beliscões, contusões, queimaduras e contenção física. Número 2, abuso psíquico ou emocional, que são os insultos, humilhações, amedrontar e o tratamento infantilizado. Terceiro tipo de abuso são os abusos sexuais, o contato sexual de qualquer tipo sem consentimento. Um quarto tipo de abuso são as negligências, ou seja, não fornecer os cuidados de que a pessoa necessita. E um quinto tipo específico de abuso é o de abuso material, ou seja, é a apropriação indevida de proventos, dinheiros, bens e propriedades. Desta forma, nas relações com a pessoa idosa, a gente deve evitar reprovar, punir e ameaçar. A gente também deve evitar julgamentos, negar ou diminuir a importância do que o idoso está sentindo, recusar ou evitar assuntos que despertem emoções e dificultar a clareza de comunicação. Daí, então, o papel do cuidador. Desempenhar o papel de cuidador é um exercício de grande responsabilidade, porque frequentemente essa tarefa coincide com a fase da vida em que a pessoa adulta, potencial cuidadora, poderia usufruir das conquistas das fases anteriores e do término do exercício de papéis familiares e profissionais. Embora prestar cuidado a um familiar necessitado seja dever moral e ético, sendo aceito como papel normativo na vida da família, na prática tem se mostrado problemático exercer essa solidariedade por parte da pessoa do cuidador, porque ela se choca com a sua individualidade. Nem sempre a família está preparada para prestar os cuidados necessários à pessoa idosa, ou encontra-se incapacitada para fazê-lo. Pode ser que os problemas mentais ou físicos estejam muito além de suas possibilidades, que sejam muito complexos para a família administrá-los, podendo resultar em cansaço excessivo, em impaciência com o idoso. Outra situação, muitas vezes a pessoa que cuida do idoso é a mesma que realiza outros afazeres domésticos, não tendo as necessárias condições nem tempo de realizar o atendimento do qual o idoso realmente precisa. Nesses casos é importante que haja um cuidador para a pessoa idosa, o qual deve estar atento à qualidade de sua relação com o idoso e com os membros da família. Quando não houver empatia nem confiança entre o cuidador e o idoso, o melhor será encaminhar o atendimento a outra pessoa. É necessário que o cuidador aprenda a negociar, a ouvir a pessoa idosa, com o intuito de auxiliar, divertir, dialogar e procurar tratar sempre o idoso com muito respeito, como uma pessoa capaz, uma pessoa com ações, reações e sentimentos. Algumas formas de agir dos cuidadosos podem criar situações de sofrimento aos idosos e desencadear comportamentos de ansiedade, manifestada por zanga, mau humor ou isolamento. Quando esse comportamento permanece, o ideal é conversar com o idoso e seus familiares, analisar as situações, reconhecê-la
e corrigi-la, ao invés de prosseguir cegamente com a relação. Evitar situações que facilitem a dependência do idoso, a pouca autonomia que resta aos idosos, é sempre importante e deve ser valorizada. O aumento da dependência do idoso atrofia seu processo de crescimento possível. O idoso é uma pessoa única e ninguém pode, sob pretexto de ser seu cuidador, atribuir-lhe uma identidade que não é sua, ou seja, tratá-lo por vovozinho, vovozinha, tia ou infantilizar com diminutivos. O cuidador deve evitar falar muito alto e depressa demais, sem olhar para o idoso. Fazer muitas perguntas diretas ou muito pessoais, deixando o idoso desconfiado ou constrangido. Controlar conversas. Contestar tudo o que o idoso diz. Criticar, julgar, dar ordens. Tudo isso deve ser evitado. Em situações assim, não somente esquece-se que o idoso sempre tem alguma coisa a nos dizer, como não estamos considerando uma pessoa humana, única, com seus interesses, necessidades e desejos próprios. Ações do cuidador para ajudar a pessoa idosa numa instituição de longa permanência ou num domicílio. Uma primeira ação: preparar as pessoas e a casa antes do idoso chegar. Outra sugestão, segunda: o quarto deve estar bem ventilado e arejado. No período da manhã, se possível, permitir a entrada de sol. Outra atividade: se possível, a cama deve estar próxima ao banheiro e posicionada de acordo com a situação de saúde do idoso, ou seja, caso o banho esteja muito longe ou fora da casa, providenciar uma proximidade ou um cuidado maior nesse translado. Uma quarta indicação para o banho: uma cadeira de plástico com braços, caso o idoso não possa ficar em pé. Quinta sugestão: garantir alimentação aquecida, procurando sempre adequar o gosto dele à orientação nutricional, caso haja alguma dieta especial principalmente. Sexta sugestão: a medicação deve ser sempre prescrita por médico. Observar as dosagens rigorosamente, necessárias e horários certos para administrá-las. Sétima sugestão: comunicar imediatamente à unidade de saúde a chegada na instituição de longa permanência de uma pessoa idosa doente e a necessidade de acompanhamento pela equipe de saúde. Nesse caso, se o idoso não possuir atendimento médico pago por familiares. Oitava sugestão: proporcionar ao idoso atenção espiritual, de acordo com sua religião e na frequência que ele desejar. Sugestão número 9, muito importante na relação de ajuda, é centrar-se que o idoso vive no presente. Ter o sentido do imediato e tentar tornar claro com o idoso aquilo que ele necessita, aqui e agora. Isso significa identificar os problemas vividos por ele e juntos tentar encontrar, de forma criativa, as soluções, respeitando seus valores e desejos. Décima sugestão: aprender a escutar a pessoa idosa. É prestar atenção, é estar atento às falas, aos gestos, às expressões, emoções e conflitos, porque escutando pode-se compreender melhor a realidade da pessoa, ajudá-la a entender suas necessidades e suas dificuldades e os recursos para auxiliá-la. 11ª sugestão: chamar o idoso pelo seu nome próprio, evitando uma linguagem infantilizante ou demasiadamente familiar. Mais uma sugestão, 12ª: ser delicado e afetuoso, ajudá-lo a desenvolver seus recursos pessoais, encorajar, apoiar e motivar a pessoa idosa. 13ª sugestão: estar disponível e realizar algumas tarefas com ele, principalmente com aquele que raramente pode ajudar por causa de alguma deficiência. 14ª sugestão: ajudá-lo a desenvolver seus recursos pessoais. Como a maioria age lentamente, é muito fácil torná-los dependentes, atropelando as suas iniciativas. E mais uma 15ª sugestão: respeitar a intimidade da pessoa idosa e assegurar confidência de suas conversas. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.